Reddit. Meus vizinhos tentaram se apropriar de uma parte da minha propriedade, mas em vez disso, acabei tendo o desfecho perfeito. Olá a todos! Meu marido e eu compramos uma casa e quando eles tentaram tomar parte do nosso terreno, enfrentamos a situação de frente e vencemos. Hoje somos vistos como os heróis do bairro. É uma história longa, porém vale muito a pena, então peço paciência para ouvir até o fim. Para começar, um pouco de contexto. Meu marido e eu compramos nossa casa há cerca de 9 anos, em um terreno de 1/3 de acre. Naquela época faltavam apenas alguns meses para o nosso casamento, e tudo parecia especialmente empolgante. No dia em que recebemos as chaves, o advogado nos entregou pessoalmente, e fomos direto para casa. Saímos do carro e permanecemos ali por alguns instantes, na área de estacionamento de mãos dadas, admirando o nosso primeiro lar juntos. Foi nesse momento que um homem mais velho, com pouco mais de 70 anos, saiu apressado de sua casa para nos cumprimentar. Pelo jeito, ele havia passado o dia inteiro nos esperando. Ofegante começou a nos contar todos os problemas que os antigos proprietários tinham enfrentado naquela casa. Sinceramente, aquilo acabou com o clima do momento. Meu marido tentou, de forma educada, pedir que ele voltasse para casa, explicando que ainda tínhamos muito a fazer e que o caminhão de mudança chegaria em breve. Quando meu marido abriu a porta da frente, o homem, que não entendeu a indireta, simplesmente entrou. Passou a inspecionar todo o andar térreo, comentando pelo caminho, dizendo algo como que tinham colocado piso de madeira na sala. Quando tentou subir as escadas, nossa surpresa já havia se transformado em irritação, então meu marido se posicionou firmemente no primeiro degrau e o impediu de continuar. Por fim, conseguimos tirá-lo de dentro da nossa casa. Conto esse episódio por 2 motivos. O primeiro é para mostrar o quanto esse homem era inconveniente. O segundo é porque, durante seu discurso interminável, ele afirmou que a cerca metálica verde entre as propriedades ficava, na verdade, dentro do nosso terreno, e que nós seríamos responsáveis por qualquer custo de manutenção. Ele apontou vagamente para o canto noroeste dos fundos da nossa propriedade e disse que um marco de divisa ali comprovava isso. Também afirmou que os antigos donos haviam desenterrado o marco da frente e o deslocado, tornando-o pouco confiável. Naquele momento, achamos tudo muito estranho e decidimos ignorar, algo que definitivamente não deveríamos ter feito. Minha mãe sempre me ensinou a ser educada e hospitaleira, enquanto meu pai dizia para manter os amigos por perto e os inimigos ainda mais perto. Então, pouco tempo depois de nos mudarmos, apesar daquele péssimo primeiro encontro, convidamos os vizinhos, a quem chamarei de Joey e Ross, para jantar. Eles falavam demais e nos disseram exatamente o que pensavam de cada morador da rua, sempre de forma nada elogiosa. Contaram para quem já haviam chamado a polícia, os bombeiros, o controle de animais e até os serviços de proteção à criança. Ninguém parecia escapar das reclamações deles. Meu marido e eu ficamos chocados e a partir dali, decidimos manter Joey e Rosa à distância, optando por nunca mais convidá-los para nossa casa. Aqui começa o verdadeiro problema, a linha de divisa do terreno. Cerca de 6 anos atrás, reformamos a pavimentação da nossa entrada, e Joey procurou o mesmo empreiteiro para fazer o mesmo na dele. Ele ainda acrescentou uma plataforma de estacionamento que ficava encostada na nossa cerca verde. Joey costumava dar marcha ré com sua van até encostar diretamente na cerca. Em maio do ano de 2017, ele acabou batendo na estrutura, entortando 2 postes e rasgando um trecho da tela metálica. Um vizinho educado teria vindo até nós para explicar o ocorrido e pedir desculpas, mas Joey não era esse tipo de pessoa. Descobrimos o problema quando nossos 3 cães escaparam pela abertura e foram parar no quintal dele. Bastou olhar para entender o que havia acontecido. Mais tarde, naquele mesmo dia, pedimos que Joey explicasse a situação, mas ele negou tudo enquanto se apoiava em um carro alugado. No entanto, conseguimos que ele ao menos admitisse que o dano só poderia ter vindo do lado dele, considerando o sentido em que a cerca havia sido deformada. Ela afirmou, porém, que o responsável deveria ter sido o rapaz que retirava a neve meses antes, e que teria sido ele quem bateu na cerca metálica. Não houve qualquer oferta para nos compensar pelos danos e, infelizmente, acredito que ela mentiu, pois, na idade dele, tinha medo de perder a carteira de motorista. Meu marido simplesmente consertou a cerca com arame para manter o quintal seguro e decidimos deixar isso para lá. Deveria ter acabado ali. Pouco tempo depois, Rose começou a perguntar quando iríamos substituir a nossa cerca. Disse que o conserto estava feio e que ela não tinha obrigação de olhar para aquilo. No início, achei que fosse brincadeira e simplesmente fui embora. Ela voltou a mencionar o assunto mais 2 vezes e na terceira, deixei claro que não tínhamos planos de substituí-la. Na primavera do ano de 2018, Ross voltou a reclamar da cerca feia, mas dessa vez ofereceu pagar metade do custo para substituí-la.
Perguntei se ela preferia outra cerca de tela metálica ou uma cerca de madeira, e ela disse que preferia a de madeira. Liguei para alguns empreiteiros para pedir orçamentos, e no dia em que o primeiro deles viria, liguei para Ross para acertar alguns detalhes, como a altura da cerca, antes da chegada do profissional. Foi então que ela explicou que Joey havia dito que, como a cerca era nossa, eles não pagariam um centavo pela substituição, e ponto final. Cancelei a visita do empreiteiro, mas, por curiosidade, perguntei quanto custaria substituir a cerca por outra de tela metálica, calculada por metros lineares. O valor girava em torno de $2.000. Mais tarde naquele verão, Ross voltou a nos procurar. Meu marido explicou que instalar uma cerca nova era caro e não era nossa prioridade. Ross então ofereceu pagar metade do custo da cerca. Sinceramente, eu queria encerrar o assunto ali, mas também senti que talvez não tivéssemos outra oportunidade de dividir os custos, então começamos a negociar. Nós queríamos uma cerca com quase 2 metros de altura, eles queriam uma de 1,20 m, e acabamos chegando a um acordo de 1,5 m. A cerca seria de madeira e no mesmo estilo da cerca traseira que havíamos construído recentemente. Também discutimos se ela seria instalada exatamente sobre a linha de divisa ou sobre a linha onde a antiga cerca metálica já estava, e eu e meu marido preferíamos a segunda opção. Acabamos cedendo nesse ponto, afinal, segundo o marco de divisa dos fundos, a nossa antiga cerca ficava cerca de 30 centímetros dentro da nossa propriedade, e Joey tinha dificuldade em não bater nela com o veículo. Se a movêssemos 30 centímetros para fora, a chance de ele bater novamente seria ainda maior. Também queríamos instalar 4 painéis de vidro na parte de trás da cerca para continuar aproveitando a vista do barranco além da propriedade de Joey, a mesma vista que tínhamos com a antiga cerca de tela metálica. Eles aceitaram a contragosto e chegaram até a mudar a posição de um galpão novo que estavam instalando para não bloquear nossa vista através do vidro. Concordaram em nos pagar $1.000 e decidimos arriscar e investir na cerca de madeira. Para resumir, Ross odiou a nova cerca, disse que era feia. Afirmou que não pagariam o valor combinado e declarou que já não aceitariam a instalação dos painéis de vidro. Segundo ela, a vista do barranco pertencia a eles, e nós não tínhamos direito algum a ela. Plantaram uma cerca viva do lado deles e um abeto azul para bloquear completamente nossa visão. A partir daí, Ross iniciou uma verdadeira campanha de gritos, repetindo que a cerca era feia, que ela não tinha que olhar para aquela maldita cerca feia, que não podíamos olhar para o lado deles, que desviássemos o olhar, porque a maldita vista era deles. Toda vez que saíamos para o quintal, ela gritava. Tentamos nos conter, mas foi difícil. Em certa ocasião, Ross gritava com meu marido enquanto se apoiava na nossa cerca nova, que ainda não estava finalizada. Ele pediu que ela recuasse, pois estava em nosso terreno, entre a cerca e a linha de divisa. Foi então que ela se enfureceu e gritou que era dona do terreno do lado dela da cerca por direito de uso capião. Desde então passou a gritar sempre a mesma coisa: direitos de uso capião, direitos de uso capião, direitos de uso capião. Começamos a evitar sair para o quintal quando eles estavam do lado de fora. Certo dia, o empreiteiro da cerca chegou para trabalhar, nós o vimos estacionar na frente da casa e fomos para o quintal dos fundos para recebê-lo pelo portão lateral. Joey e Ross começaram a gritar as reclamações de sempre, e Ross ainda acrescentou mentiras sobre o nosso empreiteiro, dizendo que ele não sabia o que estava fazendo, que havia construído uma cerca feia, que era desorganizado e que deixava madeira e ferramentas na propriedade deles. Meu marido teve o suficiente e finalmente explodiu, mandou Ross calar a boca e também a chamou de mentirosa. Ross imediatamente acusou meu marido de tê-la ameaçado. Naquele momento, o empreiteiro e a esposa dele, que estavam entrando com as ferramentas no quintal dos fundos, fizeram notar a própria presença. Ross recuou imediatamente ao perceber que havia testemunhas. Foi nesse ponto que me dei conta de que Ross estava tentando nos armar uma cilada para poder chamar a polícia e nos acusar de ameaçá-la. Procurei uma advogada e a nossa advogada nos explicou 4 coisas. A primeira foi que tínhamos pouca base legal para exigir o cumprimento do acordo verbal de $1.000. Devíamos deixar isso para lá de forma estratégica, pois nos convinha ter controle total da cerca e garantir que eles não tivessem qualquer tipo de interesse sobre ela. Assim, poderíamos construí-la da maneira que quiséssemos e não precisaríamos da permissão deles para acrescentar os painéis de vidro. Em segundo lugar, eles não tinham qualquer base legal para uma reivindicação por uso capião, já que nossas propriedades haviam sido registradas no cartório de títulos de terras pelo próprio incorporador antes mesmo da construção das casas. Na nossa província, propriedades registradas no sistema de títulos de terras com levantamento cadastral não são elegíveis para uso capião, conforme o capítulo 5 da Lei de Títulos de Propriedade. A advogada também explicou que gritar por cima da cerca dizendo que eram donos do terreno não lhes dava direito algum, pois, para isso,
precisariam entrar com uma ação judicial. O terceiro ponto foi que gritar repetidamente por cima da cerca configurava uma infração, mais especificamente um caso de perturbação privada, e que deveríamos chamar a polícia, pois isso ajudaria a acalmar a situação. O quarto ponto foi que afirmar serem donos da vista era simplesmente ridículo, palavras da advogada, não minhas. Respondemos de duas maneiras. Primeiro, enviamos aos vizinhos uma carta explicando que eles não eram donos do terreno do lado deles da cerca, anexando provas do registro de terras e da legislação pertinente. Também deixamos claro que se caminhassem pelo nosso terreno, estariam cometendo invasão de propriedade e esclarecemos que a partir daquele momento, teríamos tolerância zero com qualquer tipo de abuso verbal. Em segundo lugar, ligamos para a linha não emergencial da polícia. Isso me entristeceu, pois nunca em toda a minha vida havia chamado a polícia por causa de alguém. Quando os agentes chegaram, conversaram primeiro conosco. Explicamos que queríamos apenas que os vizinhos parassem de falar ou gritar conosco, com nossa família ou com nossos empreiteiros. Eles perguntaram que tipo de coisas eram gritadas para nós, e eu entendo que precisem ser céticos com esse tipo de relato, e naquele momento realmente foram, a ponto de literalmente revirarem os olhos quando contamos. Assim que Joey e Ross abriram a porta, Ross se exaltou, palavra usada pela própria polícia, e começou a gritar que eram donos da vista e coisas do tipo. Um dos agentes precisou pedir que ela entrasse em casa e fechasse a porta. Joey ficou no alpendre e concordou em parar de nos assediar. Enquanto os policiais voltavam em direção à nossa casa, ouvimos um deles dizer ao outro que agora entendia com o que estávamos lidando. A polícia nos explicou que parecia haver algum problema de saúde mental com Ross e que se houvesse novos incidentes, deveríamos ligar novamente. Também sugeriram que continuássemos documentando tudo, exatamente como nossa advogada havia recomendado. Acredite ou não, a visita da polícia acalmou a situação por um tempo. Ainda assim, eu me preocupava com o fato de Joey poder bater novamente na cerca nova, pois ele dava marcha ré com a van até ficar a poucos centímetros dela. Queríamos instalar uma barreira no espaço entre a cerca e a linha de divisa para impedir que ele voltasse a atingi-la, mas para isso precisávamos saber com precisão onde ficava a linha da propriedade. Pegamos um detector de metais emprestado e encontramos o marcador frontal, que não estava onde esperávamos. Se aquele ponto estivesse correto, a frente da nossa cerca ficava cerca de 2 metros dentro da propriedade deles, e não 30 centímetros como pensávamos. Marcamos a localização do marco enterrado com uma estaca e tinta, o que irritou Joey, e eu o vi retirar nossa estaca com o cortador de grama. No dia seguinte, como a linha da cerca não coincidia com a linha da propriedade, contratamos um agrimensor. Eles descobriram que Joey não apenas havia removido nossa estaca frontal, como também havia deslocado o marcador oficial enterrado com o cortador de grama, o que é ilegal. Quando Ross viu os agrimensores, saiu correndo e começou a atacá-los verbalmente, dizendo que eles não podiam invadir sua propriedade. Eles, com muita calma, entregaram o cartão profissional e explicaram que agora que estavam devidamente identificados, a lei lhes permitia acessar a propriedade dela. Ross então colocou uma cadeira de jardim no gramado da frente, sentou-se, cruzou os braços e passou o dia inteiro encarando fixamente os intrusos. Fiquei surpresa com o quanto o processo foi demorado, e ao final do dia os agrimensores, eles explicaram que precisavam fazer cálculos de triangulação no escritório e que retornariam na segunda-feira seguinte para concluir o trabalho. Disseram que o processo estava demorando porque não apenas o marco frontal estava ausente, mas também o marco traseiro havia sido deslocado mais de 1,5 metros. Foi então que aquela história estranha que Joey havia nos contado, sobre os antigos proprietários terem mexido no marco enterrado, finalmente fez sentido. Ele mesmo havia movido o marco traseiro, e o dianteiro estava desalinhado, então inventou aquela desculpa para encobrir a situação. Os agrimensores voltaram na segunda-feira seguinte, instalaram novos marcos frontal e traseiro nas posições corretas e acrescentaram 10 estacas de madeira adicionais ao longo de toda a linha. A partir desse momento, tudo passou a fazer sentido. A cerca original estava cerca de 2 metros dentro da propriedade deles ao longo de toda a divisa. Meu Deus, quando Joey viu a nova linha de propriedade, o inferno se instalou. Achei sinceramente que ele fosse ter um ataque cardíaco. Nessa altura, eu já havia pedido ao nosso empreiteiro de cercas que interrompesse o trabalho na cerca nova e perguntei o que seria necessário para movê-la para mais perto da linha correta. Vale lembrar que ele tinha ouvido Joey e Ross gritarem mentiras sobre o trabalho dele e sobre a suposta feiura da cerca, então não havia qualquer simpatia entre o empreiteiro e nossos vizinhos. Ainda assim, ele queria fazer tudo da forma correta e se mover a cerca fosse necessário, ele faria. Assim, na terça-feira seguinte, começou a cavar os buracos dos postes a 5 centímetros dentro da nossa linha de propriedade. Ele ria sempre que Joey e Ross o importunavam e o acusavam de invasão.
Também compramos uma câmera de segurança, o que me permitiu documentar o comportamento inadequado dos vizinhos. Eles continuavam estacionando a van além da linha de referência e adicionavam suas próprias estacas em lugares aleatórios, que nós simplesmente removíamos. Nessa mesma época tomamos algumas bebidas com outro vizinho, Matt, que morava mais abaixo na rua e era praticamente a única pessoa que ainda mantinha contato com Joe e Ross. Matt deixou claro que também tinha seus próprios problemas com Ross, principalmente porque ela chamava os bombeiros toda vez que ele fazia uma pequena fogueira permitida em seu quintal. Ele nos contou que Joe e Ross continuavam convencidos de que tinham direito a uma reivindicação por uso capião e que planejavam contratar um advogado para tentar tomar aquela terra. Disse ainda que caso não conseguissem, pretendiam nos cobrar milhares de dólares pelos custos que haviam tido anos antes ao remover 5 grandes pinheiros ao longo da linha. Eles removeram essas árvores porque as raízes estavam danificando a entrada da garagem deles e acreditavam que se quiséssemos reivindicar mais terreno, deveríamos assumir os custos da remoção, já que tecnicamente as árvores seriam nossas. De acordo com uma imagem aérea antiga que o agrimensor me mostrou, os pinheiros haviam sido plantados décadas atrás exatamente sobre a linha que agora estava correta. Suspeito que a cerca de tela metálica tenha sido instalada simplesmente à frente desses pinheiros já maduros, o que torna muito provável que eles fossem total ou parcialmente nossos. Em qualquer caso, Joe e Ross não obtiveram nossa permissão para removê-los, o que significava que não apenas não éramos obrigados a pagar por isso, como também tínhamos uma contrademanda perfeita caso eles tentassem nos cobrar, por danos decorrentes da remoção das árvores. A melhor informação que Matt nos trouxe foi que Ross estava tão furiosa com a polícia, por ter sido instruída a entrar em casa no dia em que ligamos, que acabou ligando para o sargento e registrando uma reclamação contra os próprios policiais. Fiel ao seu hábito de chamar as autoridades para tudo, ela acabou chamando as autoridades das autoridades. Pelo menos foi coerente. Anotei mentalmente que se algum dia precisasse ligar novamente, pediria os mesmos agentes, sabendo que não haveria muita simpatia entre eles e nossos vizinhos. Cumprindo o que haviam dito, Joe e Ross contrataram um advogado, e todo o bairro o viu chegar de terno e maleta. Ele deve ter sido bastante claro ao explicar que eles não tinham base legal para uso capião nem para nos cobrar pela remoção das árvores, porque depois disso, absolutamente nada aconteceu. A cerca foi finalmente concluída a 5 centímetros da linha de propriedade. Fizemos algumas concessões. Não instalamos os painéis de vidro, pois isso era um verdadeiro estupim para Ross, que chegou a ameaçar quebrá-lo segurando um martelo, dizendo que seria uma pena se eles se quebrassem. Também decidimos não cortar o asfalto no canto da plataforma de estacionamento de Joe, que fica dentro do nosso terreno. Em vez disso, criamos um recuo de 60 centímetros na cerca e instalamos uma barreira de madeira para impedir que Joe batesse na cerca nova. Não tínhamos a menor vontade de lidar com eles novamente caso isso acontecesse. Ross continua reclamando amargamente de que a cerca é feia, mas já não nos importamos mais. Algo interessante aconteceu quando finalmente enfrentamos Joe e Ross. Foi possível ouvir um aplauso coletivo no bairro. Vários vizinhos bateram à nossa porta para apertar nossas mãos, oferecer apoio e compartilhar suas próprias histórias com eles. Isso nos trouxe muito conforto. Recuperamos quase 365 metros quadrados de terreno. Foi um capítulo doloroso e triste, mas somos gratos pelos outros vizinhos, que são pessoas decentes e gentis. Decidi compartilhar esta história para que outros saibam que, com paciência e o apoio de uma advogada, de um agrimensor e de um empreiteiro, disputas de divisa podem ser resolvidas de maneira muito satisfatória. Tenho algumas histórias menores de acompanhamento, mas vou compartilhá-las em outra publicação. Atualização 1. Minha primeira publicação foi sobre os nossos vizinhos que moveram os nossos marcos de divisa e tentaram nos roubar cerca de 2 metros de terreno ao longo do limite oeste da nossa propriedade. Depois de contratar uma advogada, realizar um levantamento topográfico e chamar a polícia, finalmente conseguimos assegurar nossa terra com uma cerca nova. Esta publicação é um acompanhamento daquela história. Enquanto toda a questão da linha de propriedade e da cerca ainda estava em andamento, nosso vizinho Joe ficou tão irritado que em junho do ano de 2019, contratou um eletricista para instalar um refletor sobre a porta da garagem dele. A garagem deles fica voltada diretamente para o nosso quintal dos fundos. Aquela luz era extremamente forte, absurdamente brilhante, e iluminava diretamente a janela da nossa sala de estar. Na prática, ela apontava bem em cima da nossa televisão, a ponto de termos que mover o aparelho da lareira para um canto da sala para conseguir assistir quando a luz estava acesa. Sei que ele fez isso apenas por maldade. Como eu sei disso?
A janela do meu escritório dá para a entrada da casa dele, e eu ouvi claramente quando ele disse ao eletricista para direcionar a luz para as nossas janelas. Eu não quis descer ao nível dele, então mudamos a televisão de lugar e deixamos isso passar. Ainda assim, comecei a documentar todas as vezes em que a luz ficava acesa por horas, muito além do que seria normal para um sensor de movimento. Em algumas ocasiões, ela permaneceu ligada por dias inteiros. Eu simplesmente anotava cada ocorrência no calendário da cozinha e também tirava uma foto rápida com o celular para registrar a data e o horário. Na época, não percebi o quanto isso seria importante mais tarde. Alguns invernos depois, nossos vizinhos da frente deram trenós de presente de Natal para seus 3 filhos. As crianças perguntaram aos vizinhos do outro lado da casa de Joey e Ross se poderiam descer de trenó pela colina, que marca o início do barranco, e receberam permissão. No primeiro dia em que levaram os trenós até a colina indicada, Ross saiu correndo de casa e começou a gritar para que saíssem da maldita propriedade dela, chamando as crianças de pequenos bastardos. O que ela não sabia era que a mãe das crianças vinha logo atrás. Além disso, as crianças não estavam na propriedade de Joey e Ross, mas sim na do vizinho ao lado. Ninguém grita com os filhos de outra pessoa nem os chama de pequenos bastardos. Isso deu início a uma guerra aberta entre Joey e Ross e os nossos vizinhos da frente. O que eles também não sabiam era que a luz instalada na garagem de Joey era tão forte que invadia igualmente a casa desses vizinhos da frente. Por isso, eles decidiram ligar para o Departamento de Fiscalização de Posturas do município. De acordo com as normas locais, ninguém deve causar ou permitir que qualquer iluminação externa em um quintal, ou em qualquer área do quintal que ocupe ou controle, brilhe diretamente para dentro das janelas de qualquer unidade residencial. Além disso, quando áreas de estacionamento forem iluminadas, as luminárias devem ser posicionadas de modo que nenhuma parte delas fique a mais de 9 metros acima do nível final da área de estacionamento, salvo autorização específica. As luminárias também devem ser projetadas e instaladas de forma que a luz seja direcionada para baixo e desviada de terrenos adjacentes, caminhos, ruas e unidades residenciais. Nós havíamos evitado deliberadamente entrar em contato com o Departamento de Fiscalização, mas sabíamos que assim que eles fossem acionados, Joey e Ross presumiriam que tínhamos sido nós. Decidimos então também entrar em contato com o órgão e relatar a nossa experiência. Eu havia documentado 29 incidentes desde a instalação da luz e organizei tudo em uma apresentação, com fotos contendo data e hora. Assim, quando o fiscal falasse com Joey e Ross, poderia dizer com propriedade que havia múltiplas reclamações. O fiscal foi bastante receptivo e rapidamente me informou que havia conversado com Joey, que prometeu trocar a lâmpada e direcionar a luz para baixo. Um mês depois, apresentei uma segunda reclamação com mais 4 incidentes, explicando que a luz continuava tão intensa quanto antes e não havia sido ajustada. O fiscal me perguntou se eu poderia mostrar, em uma foto, o que experimentávamos na sala de estar quando a luz estava acesa. Na próxima vez que ela ligou, apaguei as luzes da sala e tirei uma foto. A imagem mostrava claramente a luz invadindo o ambiente, iluminando o teto e a lareira. Com essa informação, ele voltou a contatá-los e, ao nos atualizar, pediu que o informássemos caso o problema continuasse. Cerca de 6 semanas depois, registrei a terceira reclamação, novamente com 4 incidentes documentados. A última atualização que recebemos do fiscal foi clara. Joey e Ross foram instruídos a desativar a luz, e qualquer nova reclamação resultaria em uma multa de $250. Desde então não houve mais incidentes. Joey é extremamente pão duro e não quer pagar multas nem correr o risco de ter um gravame colocado em sua propriedade. Como observação adicional, Ross também tem um problema conosco por causa da nossa cerca traseira. Desde que a instalamos, ela tem mais de 2 metros de altura, e ela insiste que deveria ter menos de 2 metros, sempre dizendo que deveríamos cortar cerca de 30 centímetros. Em vez de explicar repetidamente por que a cerca tem mais de 2 metros, eu apenas pergunto por que isso importa, já que não invade a propriedade dela. Ela é intrometida. A verdade é que, segundo as normas municipais, a altura máxima entre 2 propriedades residenciais é inferior a 2 metros. Porém, a propriedade atrás da minha não é residencial, ela pertence ao município. Antes de instalar a cerca, fomos ao Departamento de Fiscalização e confirmamos que, nesse caso específico, a altura máxima permitida era de 2 metros e 40 centímetros. Portanto, com pouco mais de 2 metros, estamos completamente dentro da legalidade. Mesmo assim, não vejo por que eu deveria explicar isso a ela, já que não é problema dela. O fiscal comentou que toda vez que entra em contato com Ross por causa da luz, ela aproveita para reclamar da altura da cerca, e ele e eu acabamos rindo disso juntos. Atualização 2.
Olá. Tenho bastante coisa para contar, porque o tempo voou desde a última vez que publiquei. O meu lema atual, depois de tê-lo lido em alguns comentários, é que boas cercas fazem bons vizinhos, e vizinhos ruins fazem um bom adubo. Não foi exatamente isso que aconteceu com eles, embora eu tenha tido de me conter bastante. Acredito que Joey e Ross devam ser gratos por todos nós sermos canadenses, porque se isso tivesse ocorrido no país vizinho ao sul, talvez esse lema tivesse se tornado literal. Eu achava que a questão da luz tinha sido resolvida, porque durante semanas Joey não a ligou novamente, com medo de ter de pagar mais de $250 daquela vez, até que um dia ela voltou a acender e permaneceu ligada, mesmo sem ninguém usando a garagem. Voltei a documentar os problemas, mas, antes que eu pudesse registrar uma nova reclamação, alguém com uma pontaria muito precisa usando algumas pedras, conseguiu inutilizar a luz. Não fomos nós, mas Joey tinha certeza de que havia sido uma das crianças do bairro, pelo menos foi isso que ele disse. Quando fiz a denúncia novamente e o fiscal voltou, eles receberam outra multa, desta vez de $425. O mais interessante foi ouvi-lo, do meu lado da cerca, dizer que não tinha de pagar a multa porque alguém havia vandalizado suas luzes. O fiscal explicou calmamente que mesmo que isso fosse verdade, ele ainda assim havia descumprido as normas. O fiscal então veio até a minha casa e perguntou sobre as minhas câmeras de segurança. Eu disse que já as tinha verificado e que no momento em que Joey afirmou que o vandalismo havia ocorrido, elas não estavam gravando, o que era verdade. Sinto muito, mas eu também não pretendia mostrar as gravações a menos que houvesse uma ordem judicial. O fiscal parecia cansado de Joey, então simplesmente disse que ele poderia registrar uma ocorrência e pedir acesso às minhas câmeras, mas que provavelmente precisaria contratar um advogado. Com a multa inicial de $250 somada à nova de $425, o total chegava a $675, e foi por isso que ele decidiu não substituir mais as luzes. Ele chegou a registrar a ocorrência, mas eu mostrei as câmeras à polícia, nas quais não aparecia absolutamente nada, e isso encerrou o assunto. Isso nos deixou em paz por um tempo, mas não aconteceu mesmo com outros vizinhos. Houve muitas pequenas histórias envolvendo Joey e Ross e o restante da vizinhança nesse período, mas a mais marcante foi a de um menino com o seu cachorro. Esse menino costumava brincar com o cachorro no quintal de um vizinho que não se importava, pois o local tinha árvores e todo tipo de obstáculos perfeitos para o tipo de exercício que o cão precisava, então ele sempre o levava até lá. O problema é que isso incomodava Ross, e como ela já havia dito ao menino que não queria que ele brincasse na propriedade do outro vizinho, que imagino que ela acreditasse ser dela, e como o menino não lhe dava ouvidos, ela teve a ideia brilhante de chamar a polícia e dizer que uma criança havia desaparecido naquela propriedade. Ela afirmou que o menino havia entrado no terreno e não tinha voltado, mas que tinha visto o vizinho se comportando de forma suspeita. Isso fez com que a polícia aparecesse e depois de verificar as câmeras do suposto sequestrador de crianças e cães, identificassem quem era o menino e fossem até a casa dos pais, onde o encontraram assistindo televisão e comendo. Ross recebeu apenas uma advertência por falsa denúncia, pois alegou que tinha visto o que viu e que talvez pudesse ter interpretado mal a situação. A minha história com eles chegou definitivamente ao fim quando, pouco menos de um mês atrás, eles se mudaram. Colocaram a propriedade à venda, que até agora não foi vendida, carregaram suas coisas em um caminhão e foram embora. Ainda assim, como bons vizinhos que somos e como demonstração de carinho, decidimos organizar uma festa de despedida na noite anterior à partida deles. Só que eles não foram convidados, mas todo o resto do bairro sim. Quando soube que iam embora, pensei que fosse algum tipo de truque, mas na semana anterior começamos a ver movimentação do lado deles, e Ross não parava de gritar do outro lado da cerca que mal podia esperar pelo sábado para ir embora e deixar para trás aquela comunidade de desrespeitosos. Assim já tínhamos a data de saída e só precisávamos organizar um grande evento para nos despedirmos. Convidamos todo o bairro para sexta-feira à noite e embora alguns não tenham podido comparecer, havia um bom número de vizinhos comemorando a partida deles. Tivemos música, uma grande fogueira, crianças correndo pelo nosso jardim e deixamos que todos trouxessem seus cães. Foi uma ótima noite. E dá para acreditar que Ross deve ter ficado gritando do outro lado, porque a polícia acabou aparecendo por causa de uma denúncia. Eles apenas nos pediram para baixar um pouco o volume da música, mas não havia nada de errado com o que estávamos fazendo. Ross apareceu para falar com os policiais, dizendo que estávamos fazendo uma festa barulhenta e que havia animais ali sem permissão, ao que um dos vizinhos respondeu que ela é que era um animal sem permissão, e que a nossa cerca estava na propriedade dela, então tecnicamente, estávamos fazendo uma festa no terreno dela. Os policiais devem estar bem cientes de quem são Joey e Ross, porque não disseram nada nem perguntaram se aquilo era verdade.
Apenas perguntaram se ela estava convidada para a festa e quando dissemos que não, pediram que ela se retirasse, já que nós havíamos concordado em baixar um pouco a música e o volume estava em níveis aceitáveis. Na manhã seguinte, ouvimos o barulho de um caminhão chegando e vimos várias coisas sendo carregadas nele. Esperamos até que parecesse que estavam prontos para partir e então todos nós saímos de nossas casas após um chamado combinado, acenando para o caminhão e para a van de Joey até que eles já não pudessem mais nos ver. Só esperamos que quem comprar aquela casa seja muito mais decente do que eles dois, o que não é nada difícil, embora eu tenha um certo medo de quem eles possam atormentar no próximo bairro para onde forem. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moiheadit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moiheadit, com todo o meu respeito.